Boa noite. Estamos de volta à nossa programação normal, quase normal, né? Porque a gente está começando num dia novo agora com o nosso Papo Reto às quartas. E tem uma boa justificativa para isso. Daqui a pouco eu vou contar enquanto o pessoal vem entrando aqui na nossa live, no nosso Papo Reto sobre autocobrança. Vamos deixar o pessoal avisar. Também vou mandar uns convitezinhos aqui para o pessoal que não esquece. O pessoal já estava acostumado com a terça. Só que agora a gente tem turma na terça. Isso é ótimo, né? Então, deixa eu mandar uns convites aqui. O pessoal já vai entrando. Boa noite, meninas. Deixa eu ver o meu áudio. E aí agora a gente tá com turma na terça e na quinta do programa Ouse Ser Você Mesma. E a gente resolveu mudar então para as quartas. E aí na quarta-feira ficou o mesmo horário, 19h37. Eu vou estar com vocês aqui a partir de agora, até no mínimo o ano que vem, que daqui a pouco tá aí. E eu vou estar com vocês então nas quartas-feiras. Gente, aproveita que hoje o assunto é bem bacana sobre autocobrança e manda esse aviãozinho para 5 amigas de vocês para que elas venham assistir com a gente esse papo reto. Ao invés de repente ficar aí rolando a barra do Insta, que elas se envolvam aqui com a gente, que tem bastante coisa legal pra gente conversar sobre autocobrança e sobre autodesenvolvimento, tá? Então esses temas vão andar juntos aí hoje, essa noite. Então enviem para elas virem chegando. Quem não puder assistir agora no horário também fica gravado depois pro pessoal olhar, tá? Além desse recadinho, né, do novo horário das quartas-feiras, às 19h37, tem muito conteúdo bacana no nosso Insta, então chamem as meninas aí para curtirem também a página e alcançar mais pessoas aí com esses temas super interessantes. Eu queria aproveitar para pedir para vocês também nos comentários fazerem perguntas e sugerirem algumas ideias que vocês usam, algumas formas que vocês já usam para diminuir essa autocobrança, tá? Mas se vocês conseguirem interagir comigo também, eu já posso ir respondendo. Vou fazer as respostas no final da live, que é para não embolar os assuntos aí, mas deixem as perguntas de vocês que depois eu vou respondendo, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu acenar para as gurias aqui que estão entrando, gurias. Rafaela. É o Rafael. A Suelen, as duas Suelen. Bem-vindas, meninas. Ana, querida, sempre aqui comigo. Mandem um aviãozinho para quem vocês desejam que estejam nessa live para falar sobre autocobrança. E a gente vai começar, porque se vocês estão aqui no horário, eu vou começar a falar para vocês, tá? Rafael! É que não tem tua foto aqui, Rafael. Bem-vindo de qualquer forma também. Vamos lá. Vocês sabem que eu sou curiosa, né? E sou uma pessoa das letras. Então, o que eu fiz quando eu pensei em trabalhar esse tema com vocês, a autocobrança, tá? Primeira coisa, qual é o sinônimo disso, de autocobrança? O que significa? Porque eu tenho uma ideia do que significa ser e estar em modo autocobrança, porque é um estado muito comum para nós mulheres, né? Esse estado de autocobrança. Então, eu fui para o dicionário para ver se era realmente aquilo que eu estava achando que era. E eu encontrei a seguinte frase, que a autocobrança é exigência que um indivíduo faz a si mesmo, tá? Tá, isso é meio óbvio. Mas eu fiquei pensando, por que isso é tão ruim na nossa vida? Essa autocobrança, ela é tão presente na nossa vida, principalmente na vida das mulheres. E porque conversando com meus clientes, conversando com as minhas amigas, existe essa autocobrança, esse alto nível de exigência em várias áreas da nossa vida,
né? Ou é quanto à maternidade, ou é quanto ao nosso trabalho, é quanto à nossa carreira, a nossa jornada do dia a dia, o almoço que a gente faz, o modo como a gente cuida dos nossos filhos. Então, tudo é muito sobrecarregado com essa exigência na vida de nós mulheres. Boa noite, Mi, vai chegando. E vão mandando convite aí para as outras mulheres chegarem. Então, o que a gente precisa ter atenção sobre a autocobrança? A primeira coisa é que a autocobrança ela está muito junto da baixa autoestima. Por quê? Porque a pessoa que tem baixa autoestima, ela está sempre se cobrando para ser a melhor e para ser reconhecida como a melhor, né? E esse comportamento de buscar por uma perfeição, ele é irreal, né? Porque perfeição não existe. A gente não consegue ser perfeita o tempo todo. E o que acontece? Quando a nossa autoestima está baixa, a gente não consegue reconhecer aquilo de mais valoroso que a gente tem. Ou seja, a gente se cobra para ser perfeita, mas não reconhece a perfeição ou a qualidade que você já tem. Então você está sempre na frente, sempre puxando você mesma para ser algo que você ainda não é. E aí isso se confunde um pouco com o autoaperfeiçoamento, tá? Autocobrança não é a mesma coisa que autoaperfeiçoamento. Autocobrança é uma exigência que eu faço buscando algo que eu ainda não tenho, mas não de forma benéfica, que me impulsione para frente. E o autoaperfeiçoamento é eu entender, sim, os meus valores e também as minhas limitações. E em cima das minhas limitações, buscar melhoria, né? Buscar ser melhor naqueles pontos que eu ainda não sou tão boa, mas eu tenho um certo nível de qualidade. Então, eu sempre peço para as pessoas avaliarem. E essa avaliação é um pouco subjetiva, porque cada um tem a sua forma de olhar, de enxergar. Mas assim, no quesito profissional, tá? Ou para as mães que estão aí, tá? Mas no quesito profissional, de 0 ou de 1, né? De 1 a 10, qual é o teu nível de satisfação com o teu desempenho? Porque quando você coloca uma nota, pensando que 10 é o máximo, 10 seria a situação ideal que você gostaria de se sentir, né? Satisfeita na sua profissão. Quando você coloca o 10 e consegue avaliar de 1 a 10, você consegue perceber o quanto ainda falta para você ser perfeita, mas o quanto você já tem. Por exemplo, se você avaliou nesse quesito profissional, minha satisfação é de 5, eu enxergo que eu estou no meio do caminho. Para faltar só 5, eu já tenho que ter 5, tá? Então, você consegue reconhecer o que você já tem, o quanto você já andou, o quanto você já caminhou e perceber o que ainda falta. E aí, sim, buscar jeitos e formas de chegar ou de crescer estes 5. Por que eu trago o profissional aqui, gurias? Porque eu trabalho com profissionais individuais, né? Então, trabalho com arquiteto, com dentista, com gestor, com professora. E profissionalmente o mundo cobra muito da gente, né? E aí a gente pega essa cobrança e bota um pouquinho mais de tempero e se autocobra mais ainda. E o que acontece na profissão? A gente acaba não percebendo o nosso valor próprio, tá? E aí depois vocês multipliquem isso para as áreas que vocês quiserem. Mas no profissional a gente acaba sempre se diminuindo e comparando com as outras pessoas que estão no mercado ou com aquele ideal que você entende que seria a perfeição, tá? E você não enxerga esses 5 que você andou. E esses 5 que você andou talvez seja uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um negócio de sucesso, os projetos que você já coloca em prática, a forma como você desenvolveu alguma técnica.
Ou seja, você já tem toda uma caminhada e se avalia em 5. Então, imagina o que você ainda tem que ter para se avaliar em 10, tá? Aí é o problema da autocobrança, porque você não reconhece o que você já tem. E isso quer dizer que você tem baixa autoestima, tá? Pode ser em qualquer ponto, pode ser a gente tá falando da questão profissional aqui, mas pode ser na questão da maternidade, do casamento, da culinária que você desenvolve, qualquer coisa, tá? O nosso dia a dia tá minado de autocobrança, né? Eu tenho certeza, não sei se acontece com vocês, mas com umas amigas minhas, acontece delas se vestirem de manhã e ainda se cobrarem por que não estão tão bonitas, por que não estão tão magras, por que não estão, por que tem uma ruga, apareceu uma ruga, um cabelo branco, por que ela não tem roupa mais bonita, por que ela sempre tem um porquê ainda não, tá? Por que não chega no ideal, ok? Então, cuidem quando essa autocobrança estiver mascarada, né? Mascarada porque a gente faz a autocobrança dizendo que é autodesenvolvimento, que é autoaperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, né? E desenvolvimento é a partir do que você já tem, né? E precisa fazer esse reconhecimento. Tem várias formas de fazer, tá? Depois eu vou ensinar algumas coisas para vocês, mas eu ainda tenho para dizer para vocês que a autocobrança, um pouquinho, tá? De autocobrança é necessário sim, tá? Por quê? Porque nós somos seres rotineiros, nós somos seres humanos, a gente gosta de rotina, a gente gosta de segurança e a gente gosta de fazer, o nosso cérebro entende que a gente pode fazer as coisas com pouco esforço. E aí a gente cai lá na seara da preguiça, né? Ou de fazer as coisas com menor esforço. Eu já fiz uma live sobre isso, tá? Que são os fatores que nos atrapalham. Então, ter um nível de autocobrança saudável que te puxa para frente é importante. Quando ele ultrapassa, ele causa vários sentimentos negativos, tá? Então, a autocobrança é ruim, Patrícia? Sim, é ruim. Quando, tá? Quando eu sinto que eu não sou boa o suficiente. Tudo que eu faço, eu ainda acho que poderia fazer melhor. Eu dei o meu melhor, mas ainda eu digo, não, eu poderia ser melhor. E aí você não reconhece que deu o seu melhor. Você compara o seu melhor com outro melhor de outra pessoa, tá? Então, quando você sente que não é bom o suficiente, comparativamente, tá? Isso é negativo. Aí a autocobrança é ruim, sim. Quando você não consegue reconhecer e nem curtir as pequenas vitórias, tá? Então, você consegue, é aquela coisa assim, hoje eu fiz um almoço delicioso. E ao invés de curtir o almoço delicioso, você fica pensando, mas não estava tão delicioso assim. Outra pessoa fez mais delicioso assim. Ou amanhã eu vou fazer melhor ainda. Ou eu vou até repetir essa receita. Ou seja, você fez a coisa certa, tá? Você teve um bom resultado e você não degustou, você não curtiu aquilo, tá? Você não contou como uma vitória. Ou você, sei lá, tem o teu negócio e fez uma venda maravilhosa, né? Ou atendeu o seu cliente e recebeu aquele feedback super, ultra, mega bom. E aí, ao invés de comemorar, pode sim abrir uma cervejinha, tomar uma coisa para relaxar com o marido, com o companheiro, sorrir, dançar, comprar algo que você gosta, mas não posso comemorar porque eu nem sei se tá certo ainda. Ou, nem fui tão boa assim. Então, você não consegue curtir os pequenos... as pequenas vitórias, os pequenos passos que você deu, tá? E quando a gente olha para nossa história, olha tudo que a gente já viveu, tem várias vitórias ali. E eu pergunto, será que você já comemorou e já reconsiderou tudo isso que você já fez na vida, tá? É a mesma coisa aquela que as pessoas fazem no dia da formatura da gente, né? Quando a gente se forma, já pergunta, tu vai trabalhar no quê? Tu nem curtiu a formatura ainda, nem pegou o canudo em si, porque aquele canudo não é o oficial, né? Então o diploma nem veio e as pessoas já estão te pressionando ou tu mesmo já tá se preocupando, poxa, como é que eu vou sobreviver daqui para frente? Isso é não saber
conseguir reconhecer e nem comemorar as pequenas vitórias, tá? Então, qual é o exercício que eu quero que vocês façam agora? Pensem em hoje. O que vocês fizeram de bom? O que vocês fizeram de especial? Não precisa ser aquela coisa especial, tô falando de pequenas vitórias. O que deu certo hoje que em outros momentos não deu certo? O que vocês aprenderam hoje? Qual lição de vida, algo novo, um conhecimento novo que vocês aprenderam e que precisa ser comemorado, precisa ser valorizado? Vocês passaram o dia, de repente, tá? É um desafio. Sem reclamar de nada, comemorem, porque a maioria das pessoas reclama de tudo. Então, se vocês tiveram essa pequena vitória de botar o pensamento de vocês mais para positividade do que para negatividade, comemorem, tá? Então, as pequenas vitórias precisam ser comemoradas. Se elas não são comemoradas, se você deixa passar batido ou só comemora aquilo que é grande, a autocobrança é ruim nesse aspecto aí também, tá? Outra coisa, você fica cansada demais. Por quê? Porque você está sempre em busca de atingir a expectativa do outro, ou que você imagina que o outro tenha, né? Porque às vezes a expectativa do outro não é real, ela está mais na sua cabeça do que na do outro. E esse outro pode ser qualquer pessoa, o teu chefe, o teu marido, a tua mãe. Imagina se a gente vai... Eu citei 3 pessoas, tá? Mas imagina se a gente vai relevar a expectativa das outras pessoas, dessas 3 pessoas. Você não consegue fazer, né? E aí causa exaustão, porque você tá sempre em busca de ser melhor. E isso sobrecarrega a tua rotina, porque desde que tu acorda, tu tá te autocobrando. Desde que tu acorda, tu tá naquele sentimento de fazer algo, de cumprir com algo melhor do que tu ainda fez ontem, tá? Então, se você estiver neste modo, você também tá se cobrando demais e isso também é prejudicial, tá? Outra coisa que pode acontecer é você estagnar, né? Ao invés de fazer e tentar suprir as expectativas dos outros, você para. Eu sou assim, vou ficar assim, porque daí aqui é o meu conforto. Aqui é onde eu tenho paz. Aqui é onde eu tô tranquila, tá? Então, é isso. Outra coisa da autocobrança que pode estar muito presente em você é que você precisa da aprovação dos outros. Precisa que os outros olhem para você e digam... Parabéns, você fez ótimo. Nossa, isso aqui ficou maravilhoso. Você fez muito bem essa tarefa. Eu adorei o teu trabalho. Você tá linda. Quando você precisa dessas aprovações, desse reforço, também, e ele não vem, né? Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com a sua própria vida, né? Ou seja, é difícil todo mundo ficar reconhecendo você o tempo todo. Até porque elas estão em busca de reconhecimento também. Então, quando não vem, você se cobra. Ah, mas ele não me elogiou, então não devo estar tão bonita. Ah, mas meu cliente não falou que estava ótimo, então ele não deve ter achado tão bom o meu trabalho. Ah, mas eu não recebi a nota ou um elogio do meu chefe, então, a minha chefe, então eu não devo ter feito um trabalho tão bom. Aí a autocobrança pesa em você, tá? É ruim assim. Tenho anotado aqui para não esquecer nada de dizer para vocês, tá? Então, como é que eu faço, Patrícia, para diminuir essa autocobrança? Que é a receita que todo mundo quer, tá? Primeira coisa, a autocobrança ela não some do dia para a noite, é um processo. E para você se autocobrar desse jeito, você passou por um processo. Para descolar desse comportamento, você tem que passar por um outro processo com muita atenção. Porque é difícil a gente mudar um hábito que tá na gente. A gente levanta e dorme se autocobrando, tá? Você já deitou na cama algum dia e pensou assim, eu ainda não fiz isso, ou ainda tá exausta e antes de deitar ainda faz mais alguma coisa para não deixar para o outro dia, para não desagradar alguém,
tá? Essa autocobrança que ela vive com a gente. Então, ela não some do dia para a noite. Depois, e por que ela não some do dia da noite, tá? Nós fomos acostumadas assim. Eu sempre dou um exemplo em várias das minhas falas, porque também sou professora, né? Então, e mãe, e a gente tem esse comportamento de cobrar das pessoas, né? Principalmente das crianças. Então, você foi criança, você foi ensinada assim. Eu lembro que na escola eu era muito boa aluna, só que eu era muito ruim em matemática. Eu acho que eu sou até hoje meio que como um trauma, né? Eu não sou muito boa em matemática. E reconheço que sou muito boa na comunicação, tá? Sem autocobranças. Mas eu me lembro que quando a minha mãe vinha para receber o boletim, a minha professora dizia assim: ela é uma ótima aluna, só que. Então, sempre tem um porém, um mas. Só que daí vinha a bomba. Tipo, boa aluna passava, era em 1 segundo que ela falava isso e depois ela vinha. Só que ela tem que diminuir a conversa, que era o meu potencial, né? Mas eu tinha que diminuir a conversa, ela tem que fazer aulas particulares de matemática, ela não é boa em educação física, ela não é boa nisso. Então, assim, aquele 10 que eu tirava nas matérias onde eu podia me expressar, era diminuído. E aquele 7, aqueles 5 que eu tinha tirado na disciplina, em que eu não tinha tanto talento, ao invés de, ok, o que vamos fazer para melhorar? Era assim, tudo uma cobrança enorme naquilo que eu tinha falha. E isso, gurias que estiverem aí, cuidem com os filhos de vocês. Se vocês não estão evidenciando a falha. As meninas que estão aí, que são de profissionais que ainda não têm filhos, cuidem para ver se vocês não estão evidenciando a falha do outro e a de vocês também, tá? Porque a gente é acostumado a fazer isso, evidenciar a falha do outro, evidenciar a deficiência que o outro tem em alguma área. Ela é boa, mas... tá? Faz sentido isso, gente? Então, assim, cuidem com os filhos de vocês, se vocês não elogiam, tu fez isso, mas poderia ter feito ainda. Não existe esse mas, né? Existe como vamos fazer para melhorar? Como a gente pode melhorar isso, né? Como a gente pode melhorar essa tua falta de habilidade em matemática, em português, ou em negociação, ou para cuidar dos teus filhos, ou para qualquer outra coisa, habilidade que você não tenha tanto desempenho assim, tá? E como é que eu posso usar tudo que eu tenho de bom, de ótimo, para, ao invés de negar essa deficiência que eu tenho, que eu possa impulsionar ela. De repente, algo que eu já tenho de potencial, eu posso potencializar mais ainda para não deixar tão evidente essas minhas deficiências, né? E não deixar tão marcado essa deficiência. Ok, meninas? Faz sentido? Eu vou falar para vocês como diminuir, mas antes eu quero falar o que não fazer, tá? Antes de falar o que vocês podem fazer, o que não fazer. Então, primeiro, é ignorar todas as coisas positivas do dia a dia de vocês e da vida e da trajetória de vocês. Então, ter o pensamento negativo sobre vocês mesmos é a pior coisa que vocês podem ter. Porque aí você quer que o outro tenha um pensamento positivo sobre você, mas você mesma não enxerga a sua potencialidade. Então, como é que você pode fazer isso, tá? Ao invés de ignorar as coisas positivas sobre você, potencializar essas coisas positivas. E podem ser 2 ou 3, ou podem ser centenas que talvez você não esteja vendo, tá? Outra coisa que você não deve fazer, tem aquele estereótipo social aí da Mulher Maravilha, né? E a Mulher Maravilha, na ideia da gente, ela passa pra gente uma ideia de perfeição. E aí o que a gente faz? Tenta ser a Mulher Maravilha em todos os aspectos da nossa vida. Tenta ser perfeita em todos os aspectos, né? A gente se cobra na questão física, na questão emocional. Se tu perde o emocional, sei lá, com filhos nunca, né? Com marido nunca, né? Mas
Então, se tu perde a linha emocionalmente, tu se cobra. Se é fisicamente que tu come um doce a mais, tu se cobra. Se é no trabalho que tu não foi tão bem, tu se cobra. Então, assim, buscar a perfeição é uma coisa errada de se fazer, porque não existe perfeição, existe você tentando e buscando aperfeiçoamento dos seus comportamentos, das suas habilidades, do seu modo de ser, do seu modo de falar, mas não perfeição. Aperfeiçoamento é diferente de perfeição, porque perfeição não existe, ok? Até vou buscar no dicionário o que significa perfeição. Número 3, tá? O que você não pode fazer é tentar agradar a Deus e todo mundo, né? Se nem Deus agradou todo mundo, nem Jesus, nem Deus agrada todo mundo, por que você, né? Uma mulher cheia de afazeres, cheia de compromissos, tem que agradar a todos o tempo todo, né? E aí vem a dificuldade de nós mulheres dizermos não para coisas que a gente não quer que aconteça na nossa vida. A gente não consegue dizer não para nossa mãe, para o nosso pai, não consegue dizer não para coisas simples, para os nossos filhos, mas para a gente consegue. A gente consegue abrir mão de um desejo enorme que a gente tem para dizer sim para os outros. Então, isso não é para fazer, tá, gente? Ignorar as coisas positivas que vocês têm. 2, buscar a perfeição que não existe. E 3, tentar agradar Deus e todo mundo, tá? E Deus vocês já agradam. No meu ponto de vista, vocês já agradam. Então, essas 3 coisas não é para fazer mais a partir de agora, tá? Então, agora eu vou te falar o que vocês podem fazer. E aí, quem já está acostumado aqui com as nossas lives, pode pegar papel e caneta, tá? Para anotar. E depois, não esqueçam que fica gravado, mas ainda dá tempo para chamar as amigas aqui no aviãozinho aqui embaixo, tá? Então, agora eu vou te ensinar como eu fiz e como eu ensino as minhas alunas a fazerem para diminuir essa autocobrança, ok? Então, a primeira coisa é pensar de forma positiva. Ah, Patrícia, de novo esse papinho parece tão motivacional, tão subjetivo. Não é, gente. O nosso pensamento, a gente é dona dos nossos pensamentos, tá? E eu posso sim ter a tendência de pensar ou de ver a realidade de forma mais negativa do que positiva. Mas tem formas de pensar mais positivo. Como? Ao invés de se criticar, por exemplo, de ter uma imagem positiva de você, ao invés de se criticar, se elogia pelo que você fez de bom, né? Reconhece o que você fez de bom, de bacana nesse dia, de bacana nessa sua vida, a pessoa que você ajudou de repente. Olha para os teus filhos e ao invés de dizer que ainda falta, porque eles são talvez birrentos em algum ponto, né? Que ainda falta acontecer isso, olha para o que eles já são. Olha o que você já fez por eles. E para eles serem e se manifestarem da forma que se manifestam, ok? Eles não são perfeitos e pare de cobrar isso deles. Mas reconhece que parte do que eles são é você a responsável. Que aquilo bonito que eles demonstram, aquela gentileza talvez, ou aquela empatia que eles tenham com outras crianças, aquilo é parte sua, porque eles aprenderam assim, tá? E aí isso é um modo positivo de ver as coisas. O que você fez de bom? Outro é pensar que você está em fase de aprendizado, né? Você está aqui na Terra, onde você estiver, para aprender. Então, assim, as coisas que você ainda fez errado é porque você não sabe como fazer certo. E aí você para de se cobrar e começa a pensar num jeito de fazer as coisas acontecerem, tá? Então, essa é a primeiro ensinamento. Para de pensar negativo sobre você, pensa positivo. Não espera que alguém te diga o que é positivo. Reconheça e fale mais sobre isso, né? Se você tem olhos castanhos brilhantes, fale mais sobre os seus olhos castanhos brilhantes. Se você tem habilidade de conversar com as pessoas, ouvir e escutar as pessoas, isso é muito difícil hoje em dia, todo mundo tão preocupado com a sua vida, né? Então, se você tem habilidade
de escutar as pessoas, reconheça isso. Isso é um aspecto positivo seu. Se você ainda não tem, pense em como atingir isso. Pense que é aprendizado, não que você não tem, nunca vai ter, tá? Então, comecem a pensar de forma positiva sobre vocês mesmos. O segundo aspecto para diminuir essa autocobrança, tá? É valorizar suas características positivas. Sabe como é que tu faz? Pega uma lista, numera um papel e uma folha, faz uma lista. Enumera de 1 a 10. E a partir daí, coloca coisas positivas sobre você, tá? Eu sou sorridente, eu sou alegre, ou eu sou extremamente dedicada, ou eu sou boa cozinheira, eu sou uma ótima profissional, eu sou comprometida, eu sou amigável. Coloca nessa lista tudo que você achar de positivo. Se você não conseguir achar 10 características, pergunta para uma pessoa de confiança, tá? Mas pessoa de confiança não é aquela que vai te agradar. Pessoa de confiança é aquela que vai te dizer a verdade, tá? Então pode ser alguém que você confie realmente. Você vai estar perguntando, olha, o que tu vê de positivo em mim? Ok? E não com aprovação, gente, mas como ferramenta de autoconhecimento. O olhar do outro também é o olhar de como tu te vê. Às vezes, o outro enxerga coisas em você que você ainda não tá vendo. Por isso que é legal perguntar, tá? Não para ele te aprovar, mas para te descobrir a si mesmo pela fala do outro, pelo olhar do outro. Então, primeiro tenta sozinha, tá? De 1 a 10, ter 10 características positivas sobre você. E depois, se você não conseguir, pede esse reforço positivo de outra pessoa que você confia, tá? E o terceiro ponto é rir dos teus erros, tá? Por quê? Porque nem sempre a gente vai fazer a coisa certa. Tu te atrapalhou. Não fez intencionalmente, não cometeu intencionalmente um erro. A ideia que a gente tem de cobrança, de autocobrança, ou da cobrança para os outros, que a gente também faz, né? Então, se você diminui a sua autocobrança, você diminui a cobrança que faz em cima dos outros. Mas a ideia que a gente tem é que o outro está fazendo por mal, está fazendo de propósito, está fazendo porque tá fazendo algo ou não tem alguma habilidade porque ele não quer, por falta de vontade, por falta de... E isso acontece com a gente também. Esse olhar de cobrança do outro pra gente. Então, assim, a pessoa não tá fazendo ou está sendo daquele jeito porque ela quer propositalmente ser ou falhar daquela forma. Ela não sabe como fazer, tá? Então, se você começar a rir, achar engraçado as falhas, né? As suas falhas, as pequenas falhas. Se você começar a achar engraçado o seu modo de falar, o seu modo de agir, que às vezes apontam tanto como falha, né? Eu vou dar um exemplo disso que eu falo papo reto, né? Então eu não sou uma pessoa que fala de forma agradável. Às vezes eu tô gritando e balançando com as mãos e aí as crianças olham, tá brigando, mãe? Não, eu só tô defendendo um ponto de vista ou eu tô me expressando. Então, e aí eu dou risada de mim mesmo, porque se eu for pensar que o meu filho tá me achando agressiva, eu vou estar me autocobrando, mas esse é o meu jeito italianão de ser, mexer os braços, gritar e aí, né, ser incisiva. Então, assim, se eu rir disso, talvez eu corrija isso, né? Quando eu estiver assim, ou diminua essa característica, que às vezes pode extrapolar. Então, eu começo a achar engraçado e aí eu começo a criar alternativas para mudar isso que eu não gosto, tá? Então, essa é uma forma. Com certeza, se vocês colocarem na vida de vocês o riso, vocês vão ter uma vida um pouco mais leve, tá? É que nem como a gente faz com as crianças, né? Cai um tombo, ao invés da gente dizer, olha aí, tu não viu, não tá correndo, não tá se cuidando, tá? Dá risada com ela,
né? Se a gente desviar, o tombo ela nem vai sentir dor no joelho que bateu. Agora, se a gente dá ênfase no erro, ela vai começar a chorar. Dá ênfase na queda, ela vai começar a chorar. Isso acontece a mesma coisa com a gente. Se a gente der ênfase no nosso erro, ele vai até aumentar. Tu vai ficar com medo, tu vai ficar ansiosa. Agora, se tu rir disso, daqui a pouco outra vez nem vai acontecer. Porque tu já corrigiu, tu se aceitou como é. E esse é o sentido de se cobrar menos, tá? E de ir de forma devagar e contínua se aperfeiçoando, tá? Eu dei para vocês algumas dicas de como se cobrar menos. Eu quero perguntar para vocês o que vocês fazem para se cobrar menos, tá? Vocês podem colocar aí quem quiser compartilhar aqui, que eu leio os comentários de vocês. Como vocês superam ou diminuem essa autocobrança do dia a dia, tá? Enquanto vocês vão pensando aí, uma coisa que eu faço muito é colocar um companheiro, uma companheira de responsabilidade. Vocês vão ouvir eu falando sobre isso várias vezes. Porque quando a gente quer mudar alguma coisa e a gente se propõe a fazer sozinha, às vezes a gente não tem motivação para fazer isso o tempo todo, né? Então a gente acaba voltando para o modo habitual, o modo rotineiro de fazer, e aí aumenta de novo a autocobrança. Então, se vocês estão buscando se cobrar menos, busquem um companheiro de responsabilidade, uma companheira de responsabilidade. Olha, amiga, eu tô tentando amenizar essa minha autocobrança com a educação dos meus filhos. Assim, eu sou muito exigente, eu acho que eu tô sempre fazendo errado, que eu ainda poderia fazer mais. Eu me sinto muito sobrecarregada, porque eu acho que a minha sogra me cobra, a minha mãe me cobra, todo mundo me julga como mãe. Então, eu queria a tua ajuda para diminuir essa autocobrança. Quando você tem alguém parceiro, né, alguém que vai te ajudar nesse processo, essa pessoa te ajuda a lembrar, olha, tu não tá naquele processo de se cobrar menos, então por que tá se cobrando tanto? Ela vai te lembrar que tu tem esse compromisso contigo mesmo. Então, quando a gente divide esse comprometimento, esse objetivo, a gente se compromete mais. As gurias colocaram aqui, ó, o que fazem para diminuir essa autocobrança, tá? A Tayá colocou aqui, dou muita risada. Que ótimo, Tayá, né? Tu tem já uma alegria genuína, né? Mas a gente tem que aprender a rir mais, né? A rir quando cai, porque aí a gente vai ser mais leve. A rir, e eu vou contar para vocês uma questão pessoal com essa coisa de rir, né? Porque assim, para eu botar a cara aqui para vocês, falar assim, hoje eu tô com filtro, porque a minha luz queimou. Mas aí ajuda, né? Mas assim, eu olhava e pensava, meu Deus, a minha boca é torta, e o meu nariz, olha, meu olho é torto, tem um olho menor do que o outro. Então eu tinha essa autocobrança. Eu ficava às vezes horas, ainda fico fazendo vídeos, né? Assim ao vivo é mais tranquilo, mas assim, eu cuidava para onde eu olhava, o que eu mexia com a mão, se eu mexia no nariz às vezes. Então a autocobrança para eu estar aqui na frente de vocês era enorme, tá? E aí o que aconteceu? Eu fui me acostumando com as minhas imperfeições e olhando depois os vídeos, quando eu comecei eu não gostava nem de olhar de novo os vídeos que eu tinha feito. Que eu faço umas caretas e pensava, meu Deus, como é que eu fiz essa careta? Eu não podia ter feito essa careta. E aí hoje eu acho engraçado e acho até bonitinho de vez em quando os meus vídeos, tá? Porque, esse ficou bom. Hoje, antigamente, quando eu olhava os meus vídeos, eu ficava... Hoje eu já acho engraçado, já dou risada e até concordo comigo. É isso aí mesmo. Então, assim, se desafiar, sabe? E dizer, poxa... Tá engraçado e pronto, é aprendizado. E eu vou aprender e vou ficar cada vez melhor nisso que eu tô fazendo. Isso é em todas as coisas que a gente faz. E isso é autoaperfeiçoamento e não autocobrança, tá?
A Flávia aqui colocou, tô tentando fazer meditação. Gente, eu também faço meditação, tá? Não é para esse objetivo de... Ou é, eu acho. Não é com este objetivo, né, específico. Mas a meditação é uma coisa muito boa de se fazer, tá? E cada um tem a sua rotina, tem aplicativos, mas assim, Flávia, uma dica super, super importante. Tem gente que gosta de meditar, e meditação não é aquela coisa parar sentada em pose de Buda, né? De lótus, de flor de lótus. Não, às vezes eu medito sentada, de dia, olhando para o nada. Não preciso nem estar de olhos fechados. Então você tem que, talvez, começar a colocar um hábito disso. Tem as meditações guiadas. No YouTube tem um monte de aplicativos que são com meditações bem curtinhas, de 5 minutos. É aquela parada e de dar uma respirada. De tipo assim, ok, vida, eu tô aqui, pode mandar o que vier, que eu vou fazer do melhor jeito possível, tá? Depois, se vocês quiserem dicas também de aplicativos, de técnicas, eu posso passar algumas coisas para vocês. E outra coisa que eu faço muito, tá, gente? Eu adoro dançar. Adoro, adoro, adoro dançar. Então, o que eu faço? Eu boto uma música e danço. Poxa, tá, mas não é a dança de salão. Não, não é a dança de salão. Mas não com aquele objetivo de, sei lá, perder peso, de fazer uma atividade física. Não, só bota a música e dança, tá? Ou bota a música e canta. Sente a música, porque a música tem uma vibração e tu também tem uma vibração. Então, quando a música entra, e a música é uma coisa divertida, né? E eu sempre digo, ninguém dança triste, gente. Vocês já viram alguém, tá, não, só profissionalmente, mas assim, alguém, né, comum, que não tem a técnica da dança, sair uhul quando tá triste? Não, né? A gente faz isso quando? Quando tá feliz, quando tá com a vibração alta. Então, assim, usem a música para dar risada de vocês ou para amenizar aquela situação que você tá se cobrando, aquele peso do dia a dia, aquele peso da rotina. A música é muito bom para isso, tá? Muito bem, meninas. Nós chegamos, obrigada por participarem, tá? Nós chegamos ao final da nossa live. Eu quero, vou deixar uma caixinha depois para vocês me ajudarem a construir mais conteúdos assim, que vocês aprendam, que sejam didáticos, que vocês podem vir aqui falar comigo, me ouvir e alguma coisa do que eu falo, alguma técnica que eu ensino para vocês, vocês já consigam colocar no dia a dia de vocês amanhã. Então, para finalizar, eu quero que vocês se comprometam, tá? De tudo que eu falei, o que vocês vão colocar na vida de vocês a partir de hoje, a partir de amanhã, que vai ajudar vocês a diminuírem a autocobrança, tá? Seja meditar, seja rir, seja dançar, seja conversar com uma amiga, achar alguém para se responsabilizar, pensar positivo, fazer aquela lista, tá? Então, se comprometam a fazer alguma coisa para mudar. Não precisa colocar tudo em prática, porque isso vai causar ansiedade em vocês. Então, peguem o que for mais significativo e apliquem isso no dia a dia de vocês, tá bom? Quem quiser me contar os resultados ou como tá comprometido, o que tá comprometida no direct depois, sozinha, para não abrir aqui para todo mundo, me conta o que se compromete e pode me usar também como companheira de desenvolvimento para diminuir essa autocobrança. Então, coloca lá no direct para mim. Paty, a partir de hoje eu me comprometo a não me cobrar tanto como mãe, ou quanto ao almoço que eu faço, alimentação, ou quanto ao meu peso. Coloca no direct para mim que eu vou te acompanhar também de pertinho, tá? Adoro ajudar e posso ser a companheira de vocês. Meninas, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Ainda vocês podem enviar essa live para quem não assistiu, então ela fica gravada. E eu aguardo vocês na quarta-feira que vem, às 19h37, mesmo horário, tá? Querida, muito obrigada. A força de vocês é a minha, tá? Por isso que eu tô aqui sempre com vocês, tentando fazer e trazer conteúdos significativos para vocês, tá bom? Um mega beijo, boa noite e uma ótima semana para vocês, tá bom? Brigadão!